Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós faremos uma breve revisão a respeito do assunto que vimos na última aula, ou seja, falaremos sobre as orações coordenadas. Lembrem-se de que a primeira característica das orações coordenadas é o fato de elas serem independentes, ou seja, nas orações coordenadas, uma oração não depende da outra para fazer sentido. Elas apenas estão agrupadas em um período composto que é ligado ou por vírgulas ou por uma conjunção. Lembrem-se de que, dentro desse conteúdo, as conjunções recebem o nome de síndetos, e que, na ausência de uma conjunção, quando as orações são ligadas por vírgulas, essas orações recebem a denominação de orações coordenadas assindéticas. O fato de serem chamadas de assindéticas indica claramente para nós que elas não têm síndeto, ou seja, elas não possuem as famosas conjunções. Bem, e quando ela tem síndeto, ou seja, quando ela possui conjunção? Nesse caso, pessoal, devemos nos lembrar que as conjunções estabelecem entre essas orações relações de sentido, e que dentro desse conteúdo nós temos pelo menos 5 tipos dessas conjunções. São elas: as conjunções, primeiro tipo, aditivas; segundo tipo, alternativas; terceiro tipo, adversativas; quarto tipo, explicativas; e quinto tipo, conclusivas. Então nós nos dedicaremos a falar um pouquinho mais a respeito de cada tipo de conjunção desse. Bem, em primeiro lugar, as conjunções aditivas estabelecem entre essas orações uma relação de soma, ou uma relação de adição. Como, por exemplo, na frase, ele estuda e trabalha. Nesse caso, nós temos duas informações que têm sentido lógico entre si, sendo dadas uma sequencialmente após a outra. Nesse caso, nós podemos dizer que essa conjunção, é como se fosse um sinal de adição ligando duas frases que têm sentido lógico. Se as frases forem afirmativas, nós podemos ligá-las com a conjunção e. Mas se elas forem negativas, podemos ligá-la com a conjunção nem. Como, por exemplo, ele não estuda nem trabalha. Então o nem também terá uma relação de soma entre duas orações lógicas. Por último, nós temos aqui como terceira conjunção aditiva mais importante a conjunção impar, não só, mas também, que também estabelece para nós um sentido de soma. Como, por exemplo, ele não só estuda, mas também trabalha. Segundo tipo de orações ou de conjunções coordenativas, nós vamos ter as alternativas, que, como nós já vimos, estabelecem entre as orações uma relação de alternância, de alteridade. Então ela pode vir sozinha, como eu digo, coma pudim ou doce de leite, ou ela pode vir alternada em pares, como se eu dissesse, ou você vai embora, ou irei eu. Lembrem-se também de que nós podemos ter outros parzinhos de conjunções alternados, como em ora, ora, quer, quer, nem, e assim por diante. Então, sempre que um par se repete alternadamente, nós classificamos essa oração como oração coordenada sindética alternativa. Correto? Em terceiro lugar, pessoal, vem as orações coordenadas sindéticas, que são adversativas. Lembrem-se de que adversativa já traz à nossa mente adversidade, ou seja, problema, contradição. Sim, o que acontece nesse tipo de orações é que a primeira oração não tem um sentido lógico com a segunda oração, ou seja, elas não têm uma relação lógica entre si, sempre são amparadas numa relação de contraste, de oposição. E para isso, nós indicamos o uso das conjunções adversativas. A principal conjunção adversativa é mas, sendo seguida pelo porém, que é mais popular. Na sequência delas, vem outras conjunções que nós falamos que são mais formais, e com as quais nós também devemos nos acostumar, como contudo, entretanto, todavia e no entanto. Então, na frase você está certo, contudo não se irrite, nós vemos que existe uma incoerência, porque se a pessoa está certa, não tem mais por que discutir com ela, a ponto de ela se irritar. Então, a conjunção contudo
estabelece entre essas duas orações uma correta relação de oposição entre si, certo? Como o quarto tipo, pessoal, podemos falar das conjunções que são explicativas, ou seja, elas transmitem entre si uma relação de explicação. Podemos falar, por exemplo, da principal delas, que é porque. Porque é utilizado para ligar duas orações em um sentido de explicação, como por exemplo na frase "As ruas estão molhadas porque choveu". Porque introduz uma explicação para a causa da primeira oração, que é a oração principal, certo? Pessoal, nós devemos lembrar que outras conjunções explicativas podem ser porquanto, pois, e todas elas estabelecem entre si o mesmo efeito de explicação que o porquê. Por último, mas não menos importante, nós temos as orações que são conclusivas. Sim, essas estabelecem entre si uma correta conjunção de explicação. Elas estabelecem entre si uma correta relação de conclusão. Então nós vamos ter um fato e a conclusão dele que se pode ser tirada. Bem, a principal conjunção conclusiva é portanto, como fica claro nesse exemplo. Ele estudou muito, portanto passou de ano, certo? Uma coisa é consequência da outra. Mas nós falamos que o pois também pode ser uma conjunção conclusiva, se ele puder ser substituída pelo portanto. Então relembro a dica que eu dei para vocês. Sempre que a conjunção pois aparecer, tentem substituí-la pela conjunção porque. Se fizer sentido, vocês saberão que se refere a uma conjunção explicativa. Mas se não fizer sentido, tente substituí-la pela conjunção portanto. E aí você vai ver que é uma conjunção conclusiva, certo? Outras conjunções conclusivas que nós temos são logo e pois. Então, portanto, logo e pois são as principais conjunções conclusivas que nós teremos. Pessoal, estou deixando uma lista de exercícios anexos lá no Teams para vocês fazerem. E a partir de segunda-feira nós retomaremos esse conteúdo, certo? Agradeço muito pela atenção de vocês. Desejo a todos um ótimo e sensacional final de semana. Muito obrigado.